Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, gravando esse vídeo aqui para três públicos diferentes. Pessoal do nosso segundo colegial que vai para o terceiro, pessoal que está vindo de fora fazer o nosso terceiro, já temos alunos de outras escolas fazendo o nosso exame de bolsas para fazer o terceirão conosco ano que vem, e alunos que vão fazer extensivo, né, o cursinho pré-vestibular conosco em 2026, certo? Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Terceiro e extensivo, proposta pedagógica. Gente, por que terceiro e extensivo? Galera, em 2026, o material didático que a gente vai usar no extensivo, no PV, né? A gente vai usar também no terceiro colegial. Então a gente vai ter terceiro colegial e extensivo integrado, certo? Usando exatamente o mesmo material. Isso quer dizer que o aluno nosso, do segundo agora, que vai para o terceirão em 2026, ele vai fazer um pré-vestibular. Ou seja, ele sai apto a fazer a prova do Enem com toda tranquilidade. Certinho? Então vamos à nossa proposta pedagógica. Bom, primeiro, o sistema de ensino que a gente vai usar ainda é da Somos Educação, que é o nosso parceiro. Só que no segundo colegial, a gente usou o material do Ético, tá? Material muito bom, mas ele está um pouco desatualizado em relação ao Enem. Então a gente negociou com a Somos Educação, tá? E a gente vai usar o material top de linha da Somos Educação para quem está prestando, né, vestibulares e o Enem, que é o sistema de ensino Fibonacci, pessoal. Tá aqui. Então vamos lá. Ó, Fibonacci Sistema de Ensino, eu vou falar para você a proposta pedagógica desse novo sistema de ensino implantado aqui na nossa escola. Galera, em primeiro lugar, repetindo, o material do pré-vestibular é exatamente o mesmo material do terceiro colegial. Então significa que o aluno que vai fazer o terceirão conosco o ano que vem, ele vai ter material de pré-vestibular. Ou seja, um material adequado para prepará-lo, né, para fazer a prova do Enem, assim, repetindo com toda tranquilidade, trabalhando todos os assuntos, e você vai ver quanta novidade esse material vai apresentar. Gente, realmente é um material top de linha. Legal? Então, aqui, ó, o top, né, o mote aqui do material, aprovação a um clique de distância. Por quê? Gente, porque o material físico, né, o material impresso que o aluno vai receber, ele é conectado à plataforma do Plural e tem muita coisa digital para complementar a preparação do aluno. Então, em 2026, no nosso terceiro colegial, no nosso extensivo, né, terceiro colegial integrado, a gente vai ter uma preparação fortíssima para todos os nossos alunos. Então vamos lá, ó. O material pré-vestibular, terceira série do sistema de ensino Fibonacci, é ideal para quem tem como meta as maiores notas no Enem. Como consequência, né, a aprovação dos melhores e mais prestigiadas universidades do Brasil. Então, esse daí é a meta para usar esse material do sistema Fibonacci da Somos Educação. Pessoal, vamos mostrar para você agora como esse material é dividido, como ele é composto. Vamos lá. Nós temos um material impresso que a gente chama de caderno aplicar. Esse caderno aplicar, ele tem todas as matérias, né? Química, física, matemática, biologia, todas. Ele apresenta uma teoria resumida, assim, os pontos principais de cada assunto e atividades que o professor vai fazer em sala de aula. Aqueles chamados exercícios propostos, né? Que é feito em sala de aula, atividades, né, de aula que o professor fica monitorando a resolução pelos alunos. Além disso, esse material aplicar, o caderno aplicar, ele tem uma seção chamada Figomed, que tem exercícios dos principais vestibulares de medicina do Brasil todo. Tá? É o Fibomed. Então, esse caderno aplicar,
o professor usa junto com o aluno em sala de aula. Aí, pessoal, existe um caderno de exercício também impresso que o aluno recebe bimestralmente. Esse caderno de exercícios, como o nome próprio está dizendo, ele tem os exercícios para o aluno fazer as tarefas em casa, ok? Sempre conectado, né, ao assunto que foi trabalhado em sala de aula. E olha só que interessante, ó, esse caderno de exercícios, ele tem mais de 8.000 exercícios para o aluno trabalhar até a prova do Enem, certo? Além disso, ele conta com a integração de recurso digital, chamado estudo orientado, permitindo ao aluno visualizar o próprio desempenho e ao professor acompanhar a evolução do desempenho dos alunos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso daí, tá? Então, caderno impresso, o aluno recebe em cada bimestre o caderno aplicar para trabalhar em sala de aula e o caderno de exercícios que o aluno trabalha depois, né, do horário de aula, ok? Pessoal, além desses dois cadernos impressos, o caderno aplicar e o caderno de exercícios, a gente vai disponibilizar um caderno chamado Caderno Aprender. Esse Caderno Aprender, pessoal, ele é um caderno digital. Vocês vão entrar na plataforma do Plural e lá tem esse Caderno Aprender, que é um caderno digital. Tá? Como é que é esse caderno? Ó, em sala de aula, a gente vai trabalhar a teoria explorando os pontos mais importantes. Só que esse caderno aqui, né, o caderno Aprender, ele vai aprofundar a teoria que a gente trabalhou lá em sala de aula. Vou te dar um exemplo. Em pilhas, eu vou trabalhar a parte essencial da pilha. Ok? A gente faz o desenho, cato, todas aquelas coisas lá. Só que no caderno Aprender, a gente vai ter uma teoria mais aprofundada. Então, lá no caderno Aprender, na parte de pilhas, por exemplo, nós teremos, além do que foi trabalhado em classe, a gente teria, por exemplo, exemplos de aplicação, outros tipos de pilhas, baterias e assim por diante. Tá? Então, o caderno Aprender, ele vai aprofundar a teoria que a gente trabalhou em classe. Agora, olha só que interessante, ó. Muito além do texto e da imagem, ele apresenta conteúdo teórico também em forma de vídeos, pessoal. Então, o pessoal que escreveu a apostila aqui, ele vai ter uma aula, do exemplo que eu estou trabalhando aqui, ele vai ter uma aula sobre pilhas, por exemplo. Então, vamos supor que você teve que faltar numa aula, estava doente, trouxe um atestado, etc. Você vai poder assistir essa aula através do Caderno Aprender, lá na plataforma do Plural. Tá certo? Vamos supor que não ficou legal a teoria em sala de aula, tá? Aí você vai poder assistir essa teoria de novo lá no Caderno Aprender. E olha só que interessante, ó. Esse Caderno Aprender, ele tem mais, pessoal, de 2.000 vídeos. Isso vai ter matemática, química, física, biologia, todas as matérias, a gente vai ter esses vídeos para complementar a teoria trabalhada em sala de aula. E ele tem também, né, o Caderno Aprender, mais de 1.200 recursos interativos. Por exemplo, propostas de filmes, de séries, para acrescentar, para você ficar melhor naquela teoria trabalhada em sala de aula. Ok? Então, só para recapitular, são 3 cadernos, né? Tem o caderno Aplicar, para trabalhar em sala de aula junto com o professor. Tem o caderno de exercícios, tarefa para casa. E tem o caderno Aprender, que é um caderno digital para complementar e reforçar a teoria que você teve em sala de aula. Pessoal, seguinte, ó, nós vamos dar um salto violento em termos de qualidade de material. Bom, nós somos a melhor escola. Terceiro colegial, em Uberaba, não tem uma escola igual a nossa. Tá certo? Assim, ó, o preço que a gente pratica, né? Assim, o custo-benefício que a gente tem aqui em Uberaba, gente, felizmente, né?
não existe nenhum concorrente que entrega o que a gente entrega. E para 2026, nós vamos ainda melhorar isso que já é muito bom, a gente vai melhorar bastante, dando um salto de qualidade com esse material do Fibonacci. Continuando aqui, pessoal, ó, continuando, como é que funciona a nossa jornada? Então, ó, em aula, a gente vai trabalhar o caderno aplicar, tá? Vamos assim discutir com clareza a teoria e fazer aqueles exercícios de sala de aula, as atividades de sala de aula. Após a aula, na sua casa ou no próprio colégio, se você quiser ficar estudando lá, você vai ter um aprofundamento da teoria, se você precisar, através do caderno Aprender. Você vai poder visualizar os vídeos que você quiser, tá? E depois você vai partir para a resolução do caderno de exercícios, que é um caderno físico, né? Cada matéria tem uma bateria de exercícios para você resolver. Tá legal? Isso daí, em todos os bimestres, né? A gente tem essa jornada que vai com certeza te levar à aprovação. Pessoal, agora vamos entrar um pouquinho na estrutura interna da obra, né? Das apostilas que a gente vai usar. Então vamos lá, ó. O material do pré-vestibular e do terceiro colegial, Fibonacci, é composto. Vamos repetir, já falei, mas vamos repetir. Tem o caderno Aplicar, resumo da teoria e atividades para fazer em sala, o caderno de exercícios com exercícios propostos, mais de 8.000 exercícios propostos para realização em casa, e o caderno Aprender para aprofundamento da teoria, se for necessário. Legal? Professor Rude deu uma matéria lá, sei lá, respiração. A lousa dele estava bagunçada, aquela lousa bagunçada que ele tem. Não ficou claro. Você pode, no caderno Aprender, lá na plataforma, né, do Plural, você pode assistir essa aula de respiração novamente. Tá legal? Os cadernos são bimestrais e cada caderno, né, cada disciplina, ela é composta de 6 capítulos. Então, por exemplo, na Química 1, a gente vai ter 6 capítulos. Na Química 2, 6 capítulos e assim por diante. Cada química, cada disciplina, em cada apostila tem 6 capítulos. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho mais do caderno Aplicar. Caderno Aplicar é o caderno que a gente usa em sala de aula, professor e aluno em sala de aula. Pessoal, o caderno Aplicar, ele foi idealizado, né, como eu já repeti aqui várias vezes, para uso em sala de aula. Nesse caderno, o aluno encontrará um resumo da teoria por capítulo para que ele possa acompanhar a aula, certo? Além disso, há uma seção nesse caderno Aplicar chamado Em Sala, que são exercícios que o professor vai fazer com o aluno em sala, tá? Como eu disse para você, no caderno Aplicar, nós temos o Fibomed. O que é o Fibomed, galera? É uma sessão de alta performance. São exercícios mais aprofundados dos principais vestibulares de medicina que a gente tem no país. Tá? E um detalhe interessante, ó, esse Fibomed aqui, Fibomed, né, ele conta, pessoal, com vídeo resoluções. Então, aquele exercício mais espinhoso que, né, de repente você não conseguiu fazer, ele vai ter uma vídeo resolução, tá certo? Você entra na plataforma, você vai lá no exercício e vai ter a resolução desse exercício. Galera, além das monitorias, né, dos plantões que a gente faz presencial, agora você vai ter esse plantão que você vai poder olhar, né, ver as resoluções dos principais exercícios que a apostila está propondo, tá ok? Ainda falando do caderno, né, do caderno Aplicar. Ele tem uma lista de exercícios, pessoal, que é uma sequência de exercícios que eles atualizam todos os anos, certo? E ele é disponibilizado via estudo orientado. O que é o estudo orientado?
como eu estava falando para você, vamos pegar um exemplo da matemática agora, né? Então, matemática 1, sei lá, apostila 1, a gente tem lá teoria dos conjuntos, certo? Aí, o professor Felipe vai fazer um resuminho dessa matéria, teoria dos conjuntos, vai fazer os exercícios de sala com o aluno. Vamos supor que você queira aprofundar a teoria. Aí você pode chegar na sua casa, acessar a plataforma do Plural e através, né, dos vídeos você aprofunda a teoria. Aí tem o caderno de exercícios Aprender. Você vai fazer exercícios da teoria dos conjuntos e se você tiver alguma dificuldade, na plataforma do Plural, os exercícios estão resolvidos em vídeo. Não conseguiu fazer? Acessa que você vai ver a resolução. Tá bom? Pessoal, agora, olha só que coisa interessante que eu achei aqui, né? Que aparece na apostila, que vai te ajudar bastante. Ó, existe um controle de estudo para o aluno acompanhar direitinho se ele está em dia com a matéria. Eu não sei se você vai conseguir enxergar aí, mas, ó, por exemplo, vamos pegar a gramática aqui, que é o primeiro exemplo que apareceu. Como eu disse para você, cada apostila ela tem 6 capítulos, né? Então, por exemplo, a gramática na apostila 1 tem o capítulo 1, 2, 3 até o capítulo 6. No capítulo 1, você vai ter aqui, por exemplo, ó, pontos chaves. Na apostila, tem lá eles chamam de pontos chaves, né, pontos chaves, que são os assuntos que você assim tem que saber para você conseguir acompanhar o resto do curso. Então, se você, por exemplo, nesse ponto-chave aqui, vamos supor que você foi lá no capítulo 1, pronto, você entendeu direitinho. Aí você marca aqui, ó, olha lá, ponto-chave, você já, pronto, já matou essa parte aqui. Aí tem leitura da teoria. Se você já leu a teoria, né, do capítulo 1, você vai lá e destaca, marca, pronto, matou. Vamos supor que você já viu os vídeos disponíveis lá para aprofundar, né, o seu conhecimento. Aí você vai lá e marca. Ou seja, isso daqui é para você se orientar o que você já fez, o que você precisa fazer. Tá? É um controle de estudos. Gente, isso daqui vai ajudar muita gente. Às vezes você fica perdido. Nossa, ó, eu não fiz os exercícios propostos, eu esqueci. Então isso aqui vai te orientar, você, né, organizar a sua semana, o seu mês, os seus dias de estudos aí. Legal? Então, continuando aqui. Ainda nessa apostila, como eu disse para você, tem uma seção chamada pontos-chave. Gente, esses pontos chaves aí, eu acho que é chave, ou chave, ele tem um mapa mental daquela teoria que você precisa saber, ok? Assim, o ponto mais importante, eles vão colocar nesses pontos chave aí. De boa? Então, pronto, aí a gente vai dar uma resumida nos principais itens de cada assunto. Aí tem outra seção, ainda na apostila, né? Eles colocam assim, agora é com você. Gente, é uma sessão com atividades de exercício, principalmente do Enem de vestibular, para você resolver. Aí tem uma outra parte na apostila chamada Desafia-se. Gente, o Desafia-se é uma lista de exercício, só que exercícios mais aprofundados. Exercício discursivo, exercício de segunda fase, exercícios mais puxados que apareceram no Enem e nos vestibulares. Tá? Então, esses pontos aqui, ó, eles fazem parte da apostila. Moçada, olha só que interessante. Eu não sei se você vai conseguir ver aí do seu celular ou do seu computador, mas eu vou ler com você aqui. Ó, Plural é a plataforma da Somos Educação que você vai ter acesso. Gente, no Plural está disponível um recurso chamado Estudo Orientado Resposta Rápida. É o nome, né, do recurso. O aluno pode realizar as atividades do caderno de exercício. Lembra que a gente tem um caderno só com exercícios? Você vai pegar, por exemplo, teoria dos conjuntos, que tem lá, vamos supor que tem uns 10 exercícios, você vai fazer esses exercícios e aí você vai colocar lá na plataforma, você vai colocar
a resposta que você encontrou. Você vai preencher uma espécie de folha, né? De resposta, folha de gabarito, ok? Quando você preencher com as respostas que você encontrou, ele vai passar para você o tanto de acertos, o tanto de erros que você teve. E o mais importante, o professor vai ter acesso a tudo que os alunos fizeram. Então, o professor ele vai descobrir quais são os exercícios que o aluno está tendo mais dificuldade. Aí, esse professor pode pegar esses exercícios mais problemáticos e resolver em sala de aula, certo? Então, assim, a coordenação, né? A integração da plataforma plural com o material de exercícios e o material que a gente vai trabalhar em sala de aula, gente, vai ser fundamental para você ficar sem dúvida em todos os assuntos. Então, tem um box também na apostila chamado Se Liga. Gente, esse box chamado Se Liga, ele apresenta, assim, como destaque, aquele conteúdo fundamental para você, assim, ficar ligado, né? Para você saber que aquele conteúdo ele é fundamental. Se você não tiver legal nele, você não vai conseguir avançar. Beleza? E olha só que interessante esse outro box aqui, ó. Tem uma seção chamada Me Explica, professor. Gente, quando tem, assim, o término de um capítulo, vai ter um vídeo chamado Me Explica, professor, no qual o próprio autor da apostila, não somos nós aqui no Master não, tá? O próprio professor que elaborou a apostila, ele vai trazer resolução de atividades do Enem e de vestibulares, mostrando aos alunos a aplicação da teoria apresentadas à realidade, à prova real do Enem. Olha só que interessante. Então, o professor, vamos voltar aí para os exemplos, né? Vamos pegar física agora. Movimento retilíneo uniforme. Vai ter lá, o professor vai trabalhar em sala de aula, vai fazer os exercícios de aula. Aí, vai ter os exercícios propostos lá na apostila de exercícios. No final do capítulo, esse professor que elaborou a apostila, ele vai trazer alguns exercícios resolvidos em vídeo para você do Enem de vestibular. Ok? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do Caderno Aprender. O Caderno Aprender é o caderno digital, tá? Aquele que está lá na plataforma. Vamos lá, ó. A abordagem teórica ela é estruturada em tópicos e constituída de recursos multiformes, como texto, imagens e recursos digitais, certo? Ao final de cada tópico, há um vídeo gravado pelo próprio autor do material, retomando o conteúdo e apresentando dicas e exemplos. Gente, olha só que interessante. Você teve uma aula de termoquímica, por exemplo, lei de Hess. Eu, né, fiz a teoria em sala de aula, aí a gente, né, resolveu exercícios, atividades em sala, você fez a atividade da apostila de exercício. Aí, esse professor que fez a apostila, ele vai gravar um vídeo reforçando esse assunto. Por exemplo, lei de Hess. Olha só quanta possibilidade você vai ter para ficar, assim, tinindo, né, em todos os assuntos, em todas as disciplinas. Isso que eu estou te falando vai acontecer em história, geografia, filosofia, inglês, todas as disciplinas têm esse esquema aqui. Olha lá, ó, vídeo gravado pelo próprio autor do material, retomando o conteúdo e apresentando dicas e exemplos. Dessa forma, a experiência do aluno com o material é mais completa e dinâmica, favorecendo, né, a aprendizagem desse conteúdo. Tá legal? Pessoal, aí um detalhe. Isso você pode assistir quantas vezes você quiser. Ó, você teve aula presencial, você fez os exercícios, depois tem esse vídeo gravado aqui. Você ainda não entendeu? Cara, volta o vídeo, assiste de novo. Volta o vídeo, assiste de novo. Então você vai ter uma infinidade de oportunidades para você ter assim o aprendizado bem aprofundado de todos os assuntos. Como é que vai ser a entrega desses materiais? Gente,
ela é bimestral, tá? Você vai receber um conjunto de apostilas do primeiro bimestre, do segundo e quarto bimestres. O que você vai receber? Ó, o caderno aplicar, que é aquele caderno que a gente trabalha em sala de aula, e um caderno de exercícios. O caderno aplicar, ele tem todas as disciplinas, tá? Numa apostila só. Agora, o caderno de exercícios, ela é dividido em dois cadernos. Você tem matemática e ciência da natureza em um e humanas e língua portuguesa em outro. E o caderno aprender é o caderno digital. Ó, esses dois aqui, o aplicar e o de exercícios, eles são físicos. Você recebe a apostila. Esse caderno aprender, ele é um caderno digital. Vai estar disponível lá na plataforma do Plural. E olha só que interessante, ó. Matemática, galera, são 4 frentes. Biologia são 3 frentes. Física são 3 frentes. Química são 3 frentes. Interpretação de texto. Tem uma aula, né? Um conjunto de aulas aí para você trabalhar interpretação de texto. Gramática, literatura, redação, história, todas as matérias. Aí é a apostila regular. Tem também uns complementos. Ó, filosofia e sociologia, a gente vai ter também tanto o caderno físico, caderno impresso, quanto lá no caderno digital, caderno aprender. Filosofia e sociologia. Caderno de inglês, pessoal, também. A gente vai ter inglês, tanto no digital quanto no impresso. Legal? E olha só que interessante isso daqui, pessoal. Ó, no terceiro bimestre, quando você receber, quando voltar das férias, né, do meio do ano, a gente vai entregar a apostila do terceiro bimestre. Você vai receber um caderno digital que você pode até imprimir, se você quiser, de atualidades e assim, os conflitos que tem no mundo que pode cair, por exemplo, na prova do Enem. Atividades, né, de atualidades é fundamental porque cai bastante nos vestibulares e no Enem. E tem também um caderno, que é volume único, né, de história antiga. Eu não tenho certeza, mas acho que entra Hebreus, Mesopotâmia, aqueles trem lá, tá? Então você vai receber um caderno de história antiga no terceiro bimestre. De boa? Aqui, olha só que interessante, ó. Esta daqui é a sugestão de carga horária estabelecida pelo Fibonacci, tá? Pelas somas de educação. Mas dá uma olhada como é que vai ser o nosso curso aqui no Master. Gramática, interpretação de texto e redação e literatura, eles sugerem, pessoal, 4 aulas. Só que no Master a gente vai ter 6 aulas. Mais aulas do que a sugestão do Fibonacci. Biologia, a sugestão é para trabalhar com 3 aulas. Biologia 1, Biologia 2, Biologia 3, cada um com uma aula. A sugestão é para trabalhar com 3 aulas. Pessoal, nós vamos trabalhar com 6 aulas. Física, sugestão de 3 aulas, vamos trabalhar com 6. Química, sugestão 3, vamos trabalhar com 6. História, a sugestão é 3 aulas e aí a gente vai ter as 3 aulas mesmo. 2 aulas de história geral, uma aula de história do Brasil, mas aí a critério do professor, né, ele vai administrando isso daí. A geografia, a sugestão é para 2 aulas, só que nós vamos trabalhar com 3 aulas, aumentar a nossa carga horária. Matemática, a sugestão é para trabalhar com 4 aulas, nós vamos trabalhar com 6, beleza? Filosofia e sociologia, pessoal, a sugestão é meia aula por semana. Aí você vai falar assim, nossa, Cláudio, o professor começa a aula e sai no meio? Não, Oreia, não é assim. Ó, filosofia é meia aula, sociologia é meia aula. Qual que é a sugestão deles? Uma semana o professor trabalha filosofia, a outra semana trabalha sociologia. Aí dá uma média de meia aula por semana. Só que a gente não vai fazer isso. Nós vamos trabalhar com 2 aulas. Ou seja, toda semana tem uma aula de filosofia, toda semana tem uma aula de sociologia. Língua inglesa, né? A sugestão é uma aula e a gente trabalha realmente com uma aula. Legal? Pessoal, olha só que coisa interessante isso daqui também. Como você vai chegar muito preparado para o Enem, pessoal, muito. No terceiro bimestre, quando voltar, lá no comecinho de agosto, você vai receber um caderno chamado Caderno Enem. Gente, esse eu faço questão de explicar direitinho para você. Ó, o Caderno Enem
é fundamentada em uma proposta pedagógica que articula intencionalidade didática, uso de recursos multimodais e monitoramento contínuo da aprendizagem por meio de dados. Ou seja, você vai fazer simulado, a gente vai passar para você o seu desempenho em relação aos outros colegas, certo? E às vezes tem o simulado nacional da Somos, você vai conseguir saber como você estaria se estivesse disputando o Enem real. Tá? O que mais, hein? Aqui embaixo, que eu achei muito interessante, ó. O material foi desenvolvido com foco na aprovação, na preparação para o Enem, priorizando os conteúdos recorrentes, aqueles que mais caem de exames anteriores. Agora, gente, ó, essa abordagem direcionada possibilita ao estudante revisar tópicos essenciais, reconhecer padrões da prova, aquelas questões, o modelo de exercício que cai no Enem, e exercitar a resolução de questões com clareza e objetividade. Agora, olha só que interessante, ó. A estrutura do caderno também favorece a autonomia do estudante ao apresentar propostas voltadas a uma, olha só, a uma aprendizagem ativa, como videoaulas. Gente, vai ter videoaulas trabalhando exercícios modelo Enem. Você vai chegar na prova sabendo exatamente como os exercícios caem em todas as disciplinas, história, literatura, geografia, todas. Você vai ter videoaulas com resolução e aprofundamento da teoria, né? Aqui, ó, vídeo resoluções, exercícios resolvidos, resumos temáticos e listas de exercícios com gabaritos comentados em vídeo. Então, lista de exercício, você não conseguiu fazer, vai lá, vai ter um vídeo gravado para você ver a resolução. Certinho? Pessoal, essa disposição dessa apostilinha Enem aqui, ela foi assim formatada que você pode estudar sozinho, se quiser, ou estudar com a gente, né, com o acompanhamento do professor. Mas, por exemplo, aquele aluno que quer estudar, além de sala de aula, estudar a final de semana, por exemplo, o caderno Enem, ele vai conseguir, porque ele foi desenvolvido para ter essa forma autônoma aí. Aquilo que você tiver dúvida, entra na plataforma, você vai ver a resolução. Ok? Ó, olha só que interessante, ó. Além disso, o caderno Enem, esse caderno Enem, pessoal, você recebe em agosto, tá? Terceiro bimestre. Ele conta com recursos tecnológicos integrados. Existe um QR Code, né? O QR Code, pessoal, que você está fazendo um exercício. Por exemplo, não conseguiu entender? Você acessa através do QR Code, ele vai abrir a resolução daquele exercício. Você está fazendo um exercício, não entendeu a teoria necessária para resolver, para acertar o exercício. Você acessa, né, através do QR Code, você vai na teoria daquele exercício. Gente, é assim, como eu disse para você, é um salto de qualidade que a gente vai ter de preparação para o Enem, ok? Assim, o nosso pré-vestibular, o nosso terceirão, que já era bom, pessoal, vai ficar muito melhor. Você vai ter a oportunidade de se preparar assim, de uma forma que nenhuma outra escola, com certeza, aqui na cidade vai oferecer para você. Certinho? Então, ó, o que eu queria apresentar para você é isso daí. Eu queria até já aproveitar esse vídeo aqui e agradecer a galera que já fez a rematrícula. Gente, a maioria já fez a rematrícula. Nós estamos, inclusive, com poucas vagas, porque tem uma galera de fora também prestando o nosso exame de bolsas, ok? Nós vamos ter um ano de 2026, gente, abençoado, com certeza. Eu falaria para você com toda a segurança, sem medo nenhum de errar, que 2026 vai ser um marco na preparação do Enem que a gente vai ter aqui na nossa escola, ok? Então eu queria assim, agradecer você que assistiu o vídeo até agora. Um abraço. Eu quero ver você 2026 lá na nossa escola. Tá joia? Um abraço. Até a próxima.